Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ali apareceu o homem que era chamado amigo de Deus. Abraão, ele era um homem amigo de Deus e também tinha intimidade com Deus, porque ele obedecia a palavra de Deus, ele fazia aquilo que Deus pedia. De repente Deus pediu ele para sair do meio da sua parentela e ir para um lugar aonde ele não sabia. E Abraão, com sua obediência a Deus, ele saiu do meio da sua parentela e foi para um lugar aonde Deus guiaria ele. E a gente vê que ele, onde ele foi, ele levou o seu sobrinho Ló. E quando Deus anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou de pé diante de Deus e falou com Deus: Senhor, se tivesse 50 justos naquela cidade, destruirá a cidade, os 50 justos juntamente com aquela cidade? Deus falou: não destruirei a cidade por amor aos 50 justos. Aonde tem um justo, Deus, ele preserva aquele lugar por amor àquele justo. Se você é uma pessoa obediente a Deus, pode ter certeza, pode ficar tranquilo, aonde você estiver, ali é preservado por sua causa. Aonde tem o servo de Deus, ali é preservado por causa do servo de Deus. Porque Deus, ele tem um compromisso com o seu servo, com aquele que tem compromisso com ele. Deus também tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E a gente vê que lá no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus anunciou que Abraão falou com ele, ele falou: eu não matarei o justo juntamente comigo, eu não faço juízo a toda a terra. Eu lembro que Jesus, ele deixou a palavra aqui: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se ele falou que vós sois o sal da terra, aonde você estiver, ali é preservado por sua causa, porque você é o sal da terra. Pode ver que aonde estiver sal, ali é preservado. Aonde você colocar sal, o sal é para dar sabor. E aonde você estiver, ali é preservado. Nada destrói. Aonde tem sal, nada entra. E o servo de Deus, ele é comparado com o sal da terra. É por isso que Elias, quando ele viu os profetas de Baal estavam tentando alguma coisa naquele holocausto, Elias, ele virou para aqueles profetas e falou para eles: talvez seu Deus está dormindo ou está ocupado, clama em alta voz, talvez ele escuta. E a Bíblia diz que aqueles profetas, eles retalhavam, eles falavam em alta voz, mas Deus não precisa falar em alta voz para ele ouvir. A Bíblia manda nós orar a ele em secreto. Quando nós pensamos em falar com ele algo, ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Não precisamos nós gritar, não precisamos falar algo, que ele sabe aquilo que nós precisamos. E a gente vê que Elias, aqui nesse ponto aqui, onde nós lemos, ele falou segundo a tua palavra. A palavra de Deus ela é para sempre, ela não é só para hoje, ou foi só para aquele tempo, ela é para sempre.
A gente vê que quando aqueles pescadores estavam pescando e nada tinha pescado, quando Jesus chegou e falou com ele: nada pescado, nada apanhamos, então não sabemos novamente. Ele falou: Senhor, toda a tua palavra. Quando nós vamos pedir algo a Deus, nós podemos dizer assim: Senhor, a sua palavra me diz. Eu me lembro que um dia que eu estava com a criança passando mal, que eu fui orar com a minha criança, eu não precisei de orar. Eu só falei com Jesus: a tua palavra que diz, colocar a mão sobre o enfermo e será curado. E no mesmo momento que ele julgar, naquele exato momento, porque ele estava com ânsia de vômito, ele mamava e vomitava no mesmo momento. E eu falei com Deus assim, só coloquei a mão no peito dele e falei: a tua palavra me diz, no livro de Marcos, capítulo 16. Colocar a mão sobre o enfermo e será curado. Eu fiz isso. No mesmo momento que ele me despertou e pediu mamar de novo, ele mamou naquele momento, no mesmo momento, e não mais vomitou. Tem gente quando faz isso, que Deus nos atende, parece que a gente fica meio empolgado e esquece até de agradecer a Deus. Naquele momento eu esqueci de agradecer a Deus por aquilo. Depois eu lembrei que eu tinha que agradecer a Ele. É porque Deus, ele sabe que Ele gosta que nós agradecemos Ele por algo que Ele faz na nossa vida. Porque quando nós estamos agradecendo Ele por algo que Ele fez na nossa vida, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. É só nós pedir, porque a sua palavra no livro de João capítulo 15 ele fala: se permaneceres em mim, a minha palavra em vós, pedirei o que quiser. Quando ele está falando isso, é porque nós temos que ser o servo obediente, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista ele falou isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós evitamos até de pecar. Mesmo que o pecado está ao nosso redor, nós evitamos até de pecar. Mas quando talvez o pecado aproxima de nós, e nós lembramos da palavra de Deus, não vamos por misericórdia, que é chão de pecar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. O próprio Deus, ele é fiel. E nós também temos que ser fiel a Ele. Elias era tão fiel a Deus que ele pediu a Deus para reter o sol. Deus voltou o sol atrás por causa de Elias, por causa do pedido de Elias, porque Elias era um homem obediente. Ele pediu que Deus cessasse o céu e não desse mais chuva. Deus fez isso, não choveu. Mas ele pediu novamente que mandasse chuva. Deus mandou chuva. Essa palavra é uma palavra que nós temos que implantar no nosso coração. Porque quando nós ouvimos essas mensagens na Bíblia, nós temos vontade de imitar aqueles homens que fez tudo isso, que Deus fez tudo isso por eles. Jesus ele falou: eu faço esses milagres e vós fazerei maiores ainda. Se ele falou isso, é só nós confiar na sua palavra, porque todos os milagres que Deus fez na vida do servo dele, Ele fará na nossa vida também. Nós temos que ser fiel como eles, obediente como eles. Porque quando Abraão pediu o Senhor
cidade. Deus não destruiu, não é totalmente por amor a Jó, mas por amor ao seu tio Abraão. Porque Abraão ele pedia, não destruísse aquela cidade por causa de Ló que estava ali. Veja bem, quando Deus atendeu Abraão, ele foi abaixando de 5 até 30. Depois abaixou para 20, depois abaixou para 10. Quando chegou em 10, ele parou. Aí o que Deus fez? Mandou 2 anjos naquela cidade para retirar Ló dali, para ele poder destruir aquela cidade. Porque com certeza, se Abraão não entrasse em ação, dialogar com Deus, talvez ele poderia até destruir aquela cidade com Ló lá no meio daquele povo. Imagine se fosse nos dias de hoje, como que tem pessoas egoístas. Porque logo quando ele saiu mais Abraão, quando chegou lá que Abraão mandou ele escolher um lugar para ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele viu lá no lado de Sodoma e Gomorra, que era um lugar bonito, lugar que dava no seu lugar passar bastante tempo. Jesus dizia que conheceu o olho e está do lado de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele tinha amor ao seu sobrinho. Abraão ele não tinha egoísmo com ele. Ele obedecia a Deus, porque ele era amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus e pai da fé, porque ele era um homem completamente obediente a Deus e fazia aquilo que Deus mandava. Abraão era tão obediente que Deus pediu ele, seu filho, e holocausto, filho da promessa, e Abraão deu. Eu não imagino que alguém que tem um filho só, se Deus pedir, vai lá, sacrifica esse menino do alto para mim. Aí vai pensar, pastor, eu tem coragem de fazer isso com seu filho por algo para Deus? O amor é muito, né? Mas eu acho um pouco difícil. Abraão fez isso por causa da fé que ele tinha. Porque ele era chamado pai da fé e amigo de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus pediu o seu filho, ele não pensou, ele só pegou o menino, o jumento e os seus soldados, foi. Quando chegou lá, porque Deus queria provar a ele a fé dele, realmente a fé dele é fé. Todos nós dizemos que tem fé. Quem é que tem a fé que é para Deus? É um pouco difícil. Eu também tenho fé, porque eu tenho orado a Deus e Deus tem me respondido. Mas uma dessa aí, é difícil, é complicado fazer isso aí. Mesmo se tiver mais de um, imagine que ele tinha um só, nem se ele tivesse 2 ou 3, hoje, nos dias de hoje, não tenha coragem de sacrificar o menino por amor a Deus. Bem complicado. É uma coisa que nós temos que meditar e pensar. Porque Deus, Ele não nos prova num certo momento para ver qual é a nossa fé. Porque eu vejo pessoas afastando do Evangelho por causa de uma pequena prova. Mas se Ele não nos provar, como nós vamos provar que somos crentes? Como nós vamos provar que estamos prontos para ser arrebatados, para entrar no céu?
Se ele prova, é porque ele quer ver se realmente aquela pessoa que ele está provando se tem firmeza. Ele sabe que não tem. Mas a Bíblia diz que ele sabe o grau de prova que ele prova o teu servo. Se é o crente, vamos dizer assim, mais ser fraco na fé, ele prova, mas aquela prova ele sabe que ele aguenta. Ele não vai provar ele para ele poder afastar do Evangelho e talvez até perder a sua salvação, mas ele prova. Ninguém passa de estudo, ninguém passa de anos sem ser provado. Ele tem que passar por uma prova, ele tem que passar de ano. Quando ele vê essa prova, ele passa. Então a gente vê que Elias, quando ele falou isso, essas palavras aqui para Deus, a Bíblia diz que Deus derramou fogo do céu, queimou todo aquele holocausto e ainda lambeu a água do rio. Por que Deus fez isso com o pedido de Elias e não fez com o pedido dos profetas? Os profetas eram homens completamente que viviam longe da presença de Deus. Eles eram homens que não obedeciam a palavra de Deus. Deus ele não obedece àquele que não obedece a ele. Deus não faz nada na vida daquele que não obedece a ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, Deus faz para ele aquilo que ele quer. Aquele que ele pretende ter, Deus faz na vida dele. Por isso que aconteceu com Elisa. Porque Elisa era um homem obediente a Deus. Não sei por que Elias fugiu de Jezabel. Pode ser que, se ele confrontasse com Jezabel, ele poderia estar pecando contra Deus. Mas ele preferiu fugir, esconder na terra. Lá Deus preservou ele e ainda providenciou alimento para ele. Quando nós fugimos do mal, Deus ele tem os seus caminhos. Fugimos do mal, fugimos daquele que não, daquele que pode fazer nós afastar do Evangelho, nós temos que fugir. Porque quando nós fugimos, aí Deus ele tem a providência lá na frente para nós. Não é vergonha nenhuma nós fugir do mal, da presença do mal. É melhor nós fugir do que enfrentar. Se alguém quer te fazer mal, você foge. E ainda vai orar por ele ali. Para que Deus abençoe a sua. Não é fácil você orar para a vida de uma pessoa que está tentando querer o seu mal. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar para nossos inimigos. Quando nós oramos para os nossos inimigos, Deus abençoa nós e ainda abençoa ele. Elias ele fugiu de Jezabel. Lá Deus providenciou o alimento para ele através do povo. Ele não sabe que o povo é uma árvore nojenta de hoje, né? Ele é consumidor de carniça. Mas ninguém sabe se aquele povo lá era dessa maneira. Mas ele levou alimento ali para Elias naquela caverna. Porque Deus ele providencia tudo para nós na hora da nossa necessidade. Na hora que nós pensamos que estão lá no fundo do poço, aí vem a mão de Deus, aí vem a providência de Deus.
para atender aquele que obedece a Ele, aquele que tem intimidade com Ele. Nós vemos no passado que tinha muitos homens que tinham intimidade com Ele, com Deus, e Deus fazia maravilha na vida deles por causa dele. Porque Deus é fiel. Ele fiel às suas palavras. Ele vela para a sua palavra cumprir. Porque a palavra de Deus não pode ser. Aonde nós lemos a palavra de Deus, aquilo que já cumpriu, hoje também não é diferente. Vai cumprir nos dias de hoje também. Só basta nós ser da mesma forma que aqueles homens lá do passado eram. Como Abraão, que era obediente a Deus, foi chamado amigo de Deus. Como Elias, que tinha uma intimidade tremenda com Deus, e por fim ele foi arrebatado vivo. Enoque também foi outro, um homem que a Bíblia fala que andou com Deus. Deus para si levou ele em vida. É para ele não ver a morte. Porque Deus ele faz, ele não promete e não faz, como os governadores. Estou dizendo de modo em geral, eles prometem na hora, eles estão candidatando, eles prometem mundos e fundos. Depois de ganhar, eles faz se desce, tem mas por Deus não. Deus o que ele promete, ele cumpre, do jeito ou do outro. É só nós colocar na posição de receber que ele vai cumprir. Quando nós colocamos na posição, aquilo vem nas nossas mãos sem nós sentir. Mas nós precisamos ter a fidelidade com ele. E ele fará na nossa vida aquilo que se ele fez na vida de Elias, porque Elias era um homem obediente a ele. E ele fez tudo isso para mostrar para os profetas de Baal que Elias era um homem diferente. Elias não era um homem qualquer. É porque se ele fosse um qualquer, ele ia falar, pedir a Deus, nada ia acontecer. Lembra lá dos 3 jovens lá no livro de Daniel? O milagre que Deus fez por causa das suas fidelidades. Todo aquele que é fiel a Deus, ele não pede nada, ele só ganha. Quando aquele rei soube que aqueles 3 jovens eram servos de Deus, ele ficou furioso. Eles falaram que não ia prostrar diante de escalda. Porque Deus ele não aceita idolatria. E aqueles 3 jovens eles falaram para o rei: tu não sabe, o Deus que nós servimos, ele nos livra da sua mão e também da fornalha. Deus cumpriu. Se for lançado lá dentro, Deus ficou junto com eles. Porque eles eram 3 jovens fiéis ao Senhor. Eles não brincavam de ser servo de Deus. Mas nós não podemos brincar de servo. Nós temos que saber que Deus, Ele é Deus. Ele não deixa nós de mão vazia. Ele tem o que nós precisamos. Basta nós pedir com fidelidade e fazer a sua vontade. Que Ele faz. Quando meu filho Guilherme foi para os Estados Unidos, ele foi morar na casa do filho da irmã Luz, da missionária Luz. Ele foi para uma cidade lá e estava trabalhando
Passei para ele. Na outra semana, o primo dele já chamou para outra cidade, onde ele poderia trabalhar a hora que ele quisesse. E ele começou a trabalhar de segunda a sábado, todos os dias que queria. O canal onde ele estava, ele estava trabalhando o que ele poderia trabalhar, o que ele podia fazer. Estava tranquilo. Um dia trabalhava com ele, chegava às 8 horas, estava mais cedo. E ele não podia, estava chegando ali, aí não era negócio. Tinha que estar no lugar e trabalhava todos os horários que ele precisava. E até hoje ele está no mesmo ritmo. Só não trabalha quando está muito nevado, tem muita neve. Aí praticamente mais ninguém trabalha. Mas tirando isso, todos os dias ele trabalha. E Deus mudou a história dele. E eu orei por isso. Nós oramos por isso. Todo aquele que você orar por ele, Deus preserva a vida dele, faz algo na vida dele. Ali onde nós moramos para frente, lá tem um rapaz lá que veio todo, tentava matar ele de todos os jeitos. Até o tio já furou o olho dele, todo. Mas não morreu. Os pais dele são crentes. Com certeza, o nome dele fica debaixo do joelho da mão dele todos os dias. Todo aquele que você orar por ele, pedir livramento para ele, pode ter certeza que Deus vai dar livramento. Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Se você for fiel a Deus, se você obedece a palavra de Deus, Deus também fará por você tudo aquilo que você pediu. Tudo aquilo que Elias pediu para Deus, Deus fez. Porque ele era o servo de Deus, ele era obediente a Deus. Se nós formos obedientes a Deus, ele faz a nossa vida também. O próprio Jesus ele falou. Porque não é nós que fazemos por conta própria, mas Deus faz. E é só nós falar a palavra dele e pedir a ele que ele faz. Através dele, é só nós pronunciar e ele faz aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. Essas palavras que eu deixo para a igreja dessa noite, que Deus abençoe a todos e essa palavra que está na mão. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom para aqueles que esperam nele. Aleluia. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como o Senhor, Ele foi aquele servo dele, Ele também será conosco. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Aleluia. E nós vemos lá em Apocalipse, o Senhor ele diz a sua palavra: ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui por um pouco de tempo. Por quê? Porque nós temos uma promessa. A igreja tem uma promessa. Quem tem promessa aqui, irmãos? Nós temos uma promessa. E a promessa é de nós sairmos dessa terra. Mas para onde nós vamos, pastor? Nós vamos para o lugar que já está a preparar pelo Senhor. Bem, irmãos? Aleluia. Nós estamos chegando ao final desse culto. Aleluia. Com certeza Deus falou ao seu coração esta noite. Eu tenho aqui a escala da semana
quero estar lendo aqui aos irmãos a escala que inicia do dia 20 ao dia 26 amanhã, segunda-feira, estará crescendo ensaios de oração e também os varões. Terça-feira está vaga. Nós estaremos entrando o terceiro elo da campanha na quarta-feira. Deus da providência vai estar na direção do pastor José Raimundo e o pregador João Teles. Glória a Deus. Quinta-feira, na parte da manhã, nós teremos a oração às 7h30 da manhã. Você que quer buscar o Senhor, tenha liberdade para estar orando hoje na parte da manhã. Sexta-feira, nós teremos a reunião de obreiros às 19h30. No sábado, está vago. Domingo, nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu estarei trazendo ensino na parte da manhã. E às 19h nós teremos o culto das irmãs de toda a igreja. O culto é das irmãs, mas é para todos, para toda a igreja participar. Jovens, irmãos, irmãs, é para toda a igreja. Porém, vai estar na direção das irmãs, A pastora Claudelina vai estar na direção e missionária Rose, da congregação Vila Formosa, vai estar trazendo-nos a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E tem aqui um lembrete bíblico. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. E os diáconos que vão estar na recepção, diácono Serginho, diácono Bruno, irmã Geisiane e a diaconisa irmã Maria Lúcia. Vão estar aí, irmãos, de escala da semana. Nós queremos agradecer os nossos visitantes. Você tem liberdade para sempre estar nos alegrando com a sua presença. Meus queridos, vamos colocar de pé para nós agradecermos ao nosso Deus. Glória a Jesus. Quero fazer aqui o missionário voluntário que está orando, agradecendo ao Senhor logo após estarem despedindo a igreja com a bênção. Glória a Deus. Igreja do Senhor, a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Que paz de Deus nos abençoe.